programa BH News Entrevista estreia a temporada 2018 com uma entrevista exclusiva com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Ele nasceu em Pindamonhangaba, tem 65 anos, é casado e pai de 3 filhos, sendo que o caçula morreu em um acidente de helicóptero em 2015. Geraldo Alckmin é formado em medicina. Governador, muitíssimo obrigado pela presença, seja muito bem-vindo, principalmente no momento de uma agenda lotada como a sua. Muito obrigado, Rosália, pelo convite, uma alegria participar do seu talk show e cumprimentar todos os telespectadores. Governador, o senhor tem um pezinho em Minas Gerais, avô mineiro, é parente também do político mineiro José Maria Alckmin. Está se sentindo em casa? Totalmente em casa, né? Nossa origem é mineira. Eu nasci no estado de São Paulo, mas meu avô é nascido em Cruzília, no sul de Minas, batizado em Baipendi, terra da Nha Chica. Meu bisavô também está enterrado em Pozo Alto, no sul de Minas Gerais, e a família primeiro estava no norte de Minas, tanto é que o Zé Maria Alckmin, ele é de Bocaiúva, no norte de Minas. Depois, meu bisavô veio para o sul de Minas, meu avô nasceu no sul de Minas e meu pai que veio para São Paulo. Então, o senhor transita do norte ao sul. Ah, eu sou apaixonado por Minas. Governador, o senhor até comentou aqui, eu achei interessante, sobre a questão da forma com que se pronuncia. Eu queria que o senhor contasse para a gente, afinal, Alckmin ou Alckmin? O Zé de Alencar, Rosália, ele era muito brincalhão. Então ele dizia para mim: ô Geraldo, não é Alckmin, é Alckmin, porque em Minas, palavra paroxítona não ganha eleição, só oxítona, então é Alckmin. Tá certo, mas mais ou menos por aí mesmo. Governador, em termos de valores, o senhor também fala muito, né, faz muita referência ao seu pai. Quais os principais valores, o que marcou mais nesses valores do seu Geraldo José e Dona Miriam? Olha, mamãe, eu perdi, Rosália, muito criança. Mamãe morreu, eu tinha 10 anos de idade. Então eu tive uma convivência menor. Meu pai foi pai e mãe, porque aí eu grudei no papai. Por isso que ele está sempre presente na vida do senhor, né? E as pessoas, os exemplos, eles ficam. As palavras nem sempre, mas os exemplos, eles marcam. Então eu lembro do meu pai todo dia, do seu exemplo de vida, né, do seu comportamento. E era um amigo também, pai e amigo. O senhor estava falando na importância, né, do seu pai e a perda. Como é que o senhor trata a perda na sua vida, principalmente depois que o senhor, né, perdeu um filho num acidente? Como é que o senhor lida com a dor? Olha, ela não passa, Rosália, não passa porque é a inversão da ordem natural das coisas, que são os filhos enterrarem os pais. Então, um pai enterrar um filho é uma dor, é como parte de nós mesmos que vai na frente. Todo dia você acorda, minha esposa também, a Lu, a gente acorda e dorme lembrando do querido Tomás. Ficaram 2 meninas lindas. Suas netinhas. Minhas netinhas. Uma tinha 30 dias quando ele faleceu, a Júlia. Aliás, família de Minas. A minha norinha, ela é mineira. Ela é mineira, é a família de Uberaba. Governador, nós estávamos falando em família. O senhor, vou fazer uma pergunta pessoal, o senhor casou com 27 anos. Eu imagino que até lá o senhor, né, viveu aí como qualquer jovem da sua idade. O senhor fazia sucesso com o público feminino? Aliás, eu vi uma foto do seu antigo e cabelo não faltava naquela época. Bons tempos, né? Bons tempos. Bons tempos. O único consolo é que dizem que é dos carecas que elas gostam mais, né? Isso aí é famoso, né? Então, mesmo muito bem casado, o senhor continua aí sendo uma pessoa, tendo uma boa referência com o público feminino. O senhor acha que isso aí, porque hoje você vê mulheres hoje como eleitoras, é um público muito grande.
Além disso, obviamente, o senhor vai ter que ter um plano de governo, evidentemente, com um conteúdo aí bem profundo em termos de expectativa. Mas isso também, o senhor acha que o senhor lida bem, assim, no eleitorado feminino? Olha, o meu eleitorado até é mais feminino do que masculino. Eu vi uma pesquisa que o senhor em mulheres acima de 45 anos e mulheres, por isso que eu fiz essa pergunta para o senhor. Então, as mulheres têm muita sensibilidade e muita garra, né? Elas são mais fortes do que nós, homens. Homem, quando tem problema, afunda, desanima. Mulher é mais guerreira. Eu tenho estimulado as mulheres a participarem mais da vida pública. Quando as mulheres participam, eleva a política, melhora. Tenho feito políticas públicas, temos lá um Conselho Estadual da Condição Feminina, então segurança pública, mulheres às vezes são vítimas de violência. Nós temos mais de 1/3 das delegacias de defesa da mulher do Brasil. Política de saúde, temos o Hospital da Mulher lá em São Paulo e uma rede de atendimento na área de saúde. Na área de formação profissional e estímulo às empreendedoras, temos muitas empreendedoras, nós criamos um programa Juro Zero. Então, eu acredito que a participação da mulher hoje é em todas as áreas, né? Em termos da sua vida profissional, antes mesmo da política, o senhor fez medicina em Taubaté e é anestesista. Foi uma vocação? Olha, eu sempre, meu pai era veterinário, então eu sempre morei na zona rural. Eu morava na fazenda que o papai trabalhava. Então eu sempre fui ligado à área rural. Aí fiquei meio em dúvida se eu fazia agronomia, medicina. Acabei fazendo medicina, me especializei em anestesiologia e trabalhei na Santa Casa de Pindamonhangaba e no Hospital Pindamonhangaba. Eu fiz 1.800 cirurgias. E depois, meio que por acaso, acabei saindo candidato e acabei continuando. Tudo que a gente faz com amor é bonito, é gostoso. Medicina é maravilhoso. E como é, por exemplo, medicina é um curso muito puxado. Como é que o senhor conseguiu fazer paralelamente a questão política com a medicina? Principalmente porque o senhor foi, eu considero, né, não sei se você considera assim, precoce. Aos 19 anos foi eleito vereador de Pinda e pouco tempo depois foi o prefeito mais jovem do município. Olha, vereador não tinha problema, porque era só segunda-feira à noite, então não prejudicava os estudos, não teve nenhum problema. Em relação à prefeitura, aí eu já estava praticamente já me formando em medicina, mas consegui fazer especialização mais nos finais de semana, em São Paulo, no Hospital do Servidor. Então deu para conciliar. Às vezes na política a gente perde muito tempo com a fofoca política, com coisas que não são tão objetivas, né? Procurei fazer uma coisa mais objetiva. E década de 70 o Brasil crescia bastante. O Brasil cresceu naquela década em média 10% ao ano quase. Então foi um período muito forte, né? Muito bom. E graças a Deus fiz um bom mandato como prefeito em Pindamonhangaba. Governador, o senhor falou aí em fofoca. Eu vou colocar uma outra palavra para a gente falar sobre umas outras situações. Intrigas. Por exemplo, como é que o senhor se sentiu na pele de ser vítima, por exemplo, junto com José Serra, de um dossiê falso? Olha, crime, né? Quer dizer, fizeram um dossiê falso, aliás, também o Mário Covas, o Fernando Henrique, e depois queriam vender esse dossiê e foram pegos pela Polícia Federal num hotel em São Paulo, chamado Escândalo dos Aloprados, né? Verdade. Dos Aloprados. Uma coisa sem pé nem cabeça. E, em relação a José Serra, eu queria uma outra pergunta. A questão de disputa do poder poderia ter sido o principal motivo de desavença que vocês tiveram no passado? Não, nós não tivemos desavenças. Nós somos fundadores do PSDB, fundadores do partido.
O Serra foi candidato a governador de São Paulo, eu fui candidato a presidente da República. Depois eu fui candidato a prefeito da capital, perdi a eleição. Nessa época eles falaram que ele, na verdade, estava apoiando Kassab. Ficou mais ou menos a intriga por aí, né? Mas eu sou daqueles que dizem, olha, eu não tenho tempo para fazer inimizade, né? Vamos fazer boas amizades. O Serra é um bom senador da República, muito bom senador da República, eu acho que é um dos melhores senadores hoje do Senado Federal, tem uma larga experiência. E o senhor espera contar com ele fielmente nessa disputa da presidência? Sim, o Serra já disse que não vai ser candidato a nada. Ele está no meio do mandato de senador e pode ajudar muito, porque ele tem inclusive uma larga experiência na área econômica, é economista, é professor na área de economia, foi ministro do planejamento do Fernando Henrique, uma grande contribuição. E magoou o senhor o caso, por exemplo, do prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, que fez críticas ao senhor, ao João Dória, prefeito de São Paulo, e até o sistema de prévia do PSDB? Olha, ele foi injusto, mas eu nem respondi, porque na realidade, qual partido que faz prévia para escolher candidato? Nenhum faz. O PSDB é o único que faz. Aliás, o prefeito de São Paulo já é o terceiro eleição que é feito prévia. Então, eu acho até que é um exemplo, porque muitas vezes os partidos são cartórios. O camarada controla ali o livro de ata, o cartório. O PSDB é um partido mais aberto, mais transparente. Quem quiser participa da prévia, disputa, se ganhar, levou. Então, eu não guardo mágoa, não. Bom, então tem que tocar para frente. O senhor foi deputado estadual, federal, prefeito, vice-governador e mandato como governador foram 4. Nesses mandatos todos, qual o maior abacaxi que o senhor descascou? Deve ter sido muito, né, governador? Você tem momentos mais difíceis. O ponto de vista econômico, o pior foram os últimos anos. Porque se você pegar na história do Brasil, desde a Primeira Guerra Mundial, 1914, nós já tivemos recessão. A economia já caiu, PIB negativo, mas nunca 3 anos. Então, esses últimos anos, a queda de arrecadação ela foi muito dura, né? O governo federal, ele emite título e rola dívida. Os estados e municípios não podem fazer isso. Você tem que apertar o cinto. Mas São Paulo fez a lição de casa. Nós fizemos um ajuste, modéstia à parte, bem feito. Não atrasamos nenhum salário, mantivemos um alto nível de investimento, fizemos até superávit primário sem aumentar imposto. Além do senhor, governador, no PSDB, o senhor considera que tem algum outro candidato com cacife político para disputar uma presidência da República? Olha, eu acho que eu não desestimulo ninguém de ser candidato. Eu acho que participar da vida pública do país é uma coisa boa. A pior política é a omissão. A pior política é a omissão. Então, quem quiser participar, participe, dispute. Para isso tem segundo turno. Então, aqui, vamos dizer que tenha 10 candidatos. Sim. O que você pode fazer? Você não pode proibir. O Brasil tem um quadro pluripartidário absurdo. Nós temos 35 partidos. Não existem 35 ideologias. Não existe isso. Então, são partidos, o jeito é dono do partido. Então, é preciso corrigir isso, ter menos partidos, mais programáticos, com disciplina, né, que funcionem direito, com democracia interna. Vai ter muito candidato. Aí vão chegar 2, e desses 2 a população escolhe. Nós vamos falar mais de política, mais da sua vida profissional, mas daqui a pouquinho, porque a gente vai para um breve intervalo e nós voltamos já já. O programa BH News Entrevista está de volta com uma entrevista exclusiva com o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Governador, quem seria ou qual seria
um candidato ideal para ser seu vice na sua chapa? Olha, Rosália, esse é um tema mais para frente um pouquinho, não é nesse momento, né? Lá para junho, julho, que primeiro precisa definir as candidaturas, os partidos, quem vai ter candidato, quem não vai. Mas é importante que seja uma pessoa que tenha experiência, espírito público, honradez, né? Eu acho que são pressupostos aí que esteja de acordo também com o nosso projeto de governo, um plano para o país. Eu estou muito otimista, eu acho que o Brasil dá para recuperar, voltar a ter um crescimento forte, gerar mais emprego, melhorar a renda. Qual país tem as dimensões do Brasil? Os maiores países do mundo. Subsolo, minério, petróleo, gás, indústria, vai de sapato a avião, a agricultura, a mais eficiente dos trópicos. Tem salvado, né, a economia brasileira. Você veja Minas, café, Verdade. setor sucroalcooleiro, soja, carne, produtos florestais, indústria mineira, indústria mineração e indústria de transformação, turismo, tecnologia. Então o problema é que o governo é muito ruim. Então é muito pesado nas costas da população. Carga tributária alta. Nós precisamos destravar, simplificar, desonerar, estimular os empreendedores para o Brasil poder retomar o rumo de uma grande nação. É o que dizia o Juscelino, eu sempre me inspiro nesse estadista da nossa Diamantina. Exato. Juscelino Kubitschek. Meu conterrâneo. Seu conterrâneo, Rosália. E ele dizia, eu vou percorrer o Brasil de norte a sul, pregando nas praças públicas a união nacional. Né? Vamos deixar de lado essa brigalhada, né? Esse pesadelo do passado para poder tratar de trabalhar para frente, para o futuro. Governador, eu percebo que o senhor prega a união, porque às vezes se comentam, né, principalmente os governadores, né, os líderes de São Paulo, os paulistas, reclamam um pouco, porque como o Estado é o Estado mais rico do país, só, né, do PIB brasileiro é responsável aí por cerca de 30%, então o senhor não sente que o Estado de São Paulo carrega o Brasil nas costas? Não, eu acho que o lema de São Paulo é Pro Brasília Fiat Eximia. Pelo Brasil faça-se o máximo. Como Minas também faz muito pelo Brasil, né? Então o que nós temos que fazer? Ajudar o Brasil. Isso é o mais importante. Porque se o Brasil não vai bem, não é possível os estados irem bem, os municípios irem bem. A gente precisa ajudar o conjunto, né? Ter um compromisso maior de ajudar a Federação Brasileira. É conhecido a sua relação, a sua boa relação com o senador mineiro Antônio Anastasia. E também é conhecido que o senhor, por algumas vezes, conversou com ele, inclusive com a intenção de lançá-lo governador de Minas, o que ele tem uma certa dificuldade em aceitar, até pelos projetos que ele tem no Senado. Isso significa que ele poderia, talvez, não sair candidato a governador de Minas, mas sim um vice, uma chapa pura? Há essa probabilidade concreta? Olha, Rosália, eu diria que o Anastasia é um dos melhores quadros da política brasileira, foi um grande governador, é um grande senador, um homem honrado, trabalhador, competente, preparado. Ele é o candidato natural a governador de Minas Gerais, candidato natural a governador. Agora, ele tem estatura para ser candidato a vice-presidente da República, a presidência da República, eu não tenho a menor dúvida disso. E sou um admirador do Anastasia. Em relação a essa questão da candidatura à presidência, hoje a gente vê nas últimas pesquisas que, em termos de oposição, o Bolsonaro tem crescido e é um representante, pelo menos através das pesquisas, forte como candidato da oposição, e o senhor também um candidato aí, tecnicamente, que viria da oposição.
Em vez dessa união de forças, o senhor acha que isso vai dividir os votos? Um voto do senhor poderia, por exemplo, passar para ele, porque ele já tem um discurso, já principalmente em relação à segurança pública. O público dele, né, os eleitores são de 24 anos para baixo. Não é mais ou menos o eleitor do senhor, mas isso pode criar um conflito mais lá para frente e um tirar voto do outro? Olha, eu não pretendo fazer campanha, Rosália, contra ninguém. Eu vou fazer uma campanha falando com o eleitor. Em política a gente não obriga, a gente conquista. Então, falando com as pessoas, ouvindo as pessoas, percorrendo todo o Brasil. E acho que o brasileiro não gosta de radicalismo. É o contrário do que pregava o Juscelino, que pregava a união nacional. Nós precisamos nos unir em torno de questões centrais. O Brasil passou por uma crise que não é pequena e não terminou ainda. O problema fiscal continua. Nós precisamos nos unir, procurar unir em torno de questões que são importantes para o Brasil poder ter um desenvolvimento maior. Como é que o senhor gostaria que fosse a participação do senador Aécio Neves na sua campanha, principalmente depois das denúncias contra ele? Olha, o Aécio, eu tenho apreço por ele. Ele foi um bom governador de Minas. Eu acho que cabe a ele decidir como é que ele vai participar, se vai participar, a forma de fazê-lo. Em relação a gente estava falando, Aécio, Lula, os dois praticamente foram nocauteados, foram à lona por conta dessas denúncias. Essa situação dos dois, por exemplo, emblemática, o que mudou em termos de perfil para o Brasil? O quadro político do Brasil com essas denúncias? Olha, eu acho que nós estamos vivendo um outro momento da política brasileira. Independente de pessoas, você tinha no passado uma impunidade muito grande para o chamado crime do colarinho branco, né? Ou seja, pessoas ricas, mais poderosas, não eram atingidas pela justiça. Eu acho que nós estamos vivendo um outro momento, onde a população exige mais transparência, onde os órgãos fiscalizadores são mais atuantes. Eu acho isso positivo para o Brasil. Independente de partido político, independente de qualquer coisa, é um novo momento da política que quero saudar como positivo. Governador, o senhor anestesista, como é que o senhor pretende fazer dormir os seus adversários políticos? Olha, eu não pretendo fazer dormir o adversário, até porque eu me afastei da minha especialidade médica, que é de grande responsabilidade, né? Aliás, anestesia, eu aprendi com o professor, olha, tem que fazer dormir, mas tem que acordar, viu? Tem que acordar. Então, o que eu quero é levar uma mensagem de otimismo, de esperança para a população, de que com seriedade, com sacrifício, com trabalho, o Brasil tem condição de ser um outro país. Eu, sendo candidato, serei para mudar o Brasil. Acho que nós temos muita coisa para avançar em benefício da população. O senhor tem, né, já feito várias campanhas e os seus adversários tentam te fazer dormir, vamos chamar assim, por exemplo, não é nem críticas, né, desqualificar, desvalorizar, inclusive com o apelido, né, de picolé de chuchu. Isso por acaso incomoda o senhor de alguma forma ou isso aí é irrelevante para a sua carreira? Não incomoda. Eu acho que a população, ela não quer um showman. Ela não quer alguém para ficar fazendo pirotecnia, fazendo espetáculo. A população quer alguém que resolva os problemas do país, né, que esteja a serviço da sociedade e não o país a serviço dela. Eu acho que a nova política é essa. Eu sempre fiz isso. Fui prefeito, governador, uma coisa mais discreta, mais eficiente, menos palanqueira, né, e mais de resultados para a população. Nós já estamos no final, já estão dando tempo para a gente encerrar. Só uma última pergunta, eu gostaria de saber, se o senhor tivesse a oportunidade de falar com o gênio da lâmpada e fazer um pedido, qual pedido seria esse? Olha, o que eu faço toda vez que eu rezo, eu peço saúde para as pessoas. Porque a gente tendo saúde, o restante vai meio que resolvendo, vai tocando o barco, né? Eu acho que
esse é o mais importante. Se a gente tiver saúde, o restante se resolve. E nunca misturo religião com política, no sentido de ficar fazendo pedido político em termos religiosos. Não, acho que a tarefa política é nossa, cabe a nós, com humildade, sacrifício, trabalho, desempenhá-la. E está sempre pedindo as bênçãos de Deus, para que Ele nos ilumine e nos proteja. Governador, muitíssimo obrigada pela entrevista. Desejo de coração muito sucesso para o senhor. Eu que agradeço, Rosália, a você e aos seus telespectadores. Obrigada. E o programa BH News Entrevista termina aqui. Nós voltamos na próxima semana com um novo convidado. Eu espero por você. Até lá.